Cheguei com mais um Fortaleza Cast na área, com muito assunto sobre o tricolor do PC, muita discussão, aquele papo bom que vocês já conhecem de toda semana aqui no nosso Fortaleza Cast. Hoje a gente vai seguir falando como tema principal sobre o mercado da bola, né? A janela está se aproximando, já tem movimentações. No podcast passado a gente falou sobre aqueles jogadores que estão no elenco do Fortaleza e estão em fim de contrato, quem deve renovar e quem não deve. E hoje a gente vai falar sobre as prioridades do Fortaleza no mercado. Quem que o time deve buscar, para qual posição, como que tá a questão de rendimento, as opções do Vojvoda. A gente vai analisar tudo isso e muito mais no nosso episódio de hoje do Fortaleza Cast. Então, já vem comigo, você que está assistindo pelo YouTube do Jogada, deixa o seu like, já comenta quais as posições você acha que o Fortaleza tem que renovar, se você acha que tem um nome aí bom no mercado, já deixa sua sugestão também. Eita, leira, viu? Mas a gente vai trazer muito debate, muita informação aqui para vocês, como sempre, naquele clima leve de bate-papo e de conversa do nosso Fortaleza Cast. Vou apresentar quem está comigo hoje. Eu sempre gosto de trazer torcedor para falar sobre mercado, porque o torcedor é quem mais se anima, né, nesse momento da janela, de período de temporada, que fica polvoroso. Quem é que vem? Quem é que sai? Marcelo Paes, pelo amor de Deus, traz alguém. Aí fica lá todo mundo naquele clima. O torcedor gosta muito desse período, né? A setorista nem tanto. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas a gente está por aí. E por isso que hoje eu trouxe o Davi Sacramento, que é torcedor do Fortaleza, também é jornalista, formado, se formou junto comigo, inclusive, né, Davi? Colegas. Então a gente tem já um entrosamento aqui. Davi, muito obrigada por ter topado vir aqui no Fortaleza Cast falar sobre esse momento e sobre janela de transferências. Maravilha, obrigado. E eu tô aqui como torcedor, nada de jornalista. Torcedor, não, é então isso que eu quero. Eu tenho a responsabilidade e o dever de cornetar o que eles não podem cornetar. Exatamente. Eu trouxe você para isso, viu, Davi Sacramento? Muito obrigado por ter topado mais uma vez. E Daniel Farias. Daniel, que vocês já conhecem, né? Rapaz, Que ele já é de casa, já tá quase fixo aqui. Já ele vai estar aqui apresentando. Eita, pô. Quando eu entrar de férias, vai Olha aí. ficar você, não o Bruno Rebouças, viu? Brenão? Do jeito que você tá se credenciando, viu, Olha aí, Daniel, para rapaz. isso. Mas muito obrigada por estar aqui de novo no nosso Fortaleza Cast. Prazer enorme, Martinha. Prazer estar com você aqui, com o Davi, para a gente falar sobre essa temática que é muito importante. A gente está aí às vésperas da abertura da janela de transferências, uma janela um pouco maior do que aquela caseira, com mais possibilidades para o Fortaleza. A gente comentou no último Fortaleza Cast sobre saídas, hoje a gente vai falar também sobre chegadas, mas é um tema que é sempre pertinente e que o Fortaleza tem trabalhado bastante, né, nessas últimas janelas, trouxe bons reforços que ajudaram bastante a qualificar o elenco do Vojvoda e a gente vê os frutos disso dentro de campo, mas uma equipe que quer seguir vencendo precisa continuar se reforçando. É sobre isso que a gente vai falar. Perfeito. E eu sei que a gente vai falar sobre janela, né? O assunto é mercado, mas o mercado ele está diretamente relacionado a rendimento, a como que o time está rendendo, as opções estão à altura. A gente lembra na janela de 2022 que o Fortaleza estava muito mal naquele momento, muitas ausências, o Tinga estava lesionado, uma lesão mais séria, e aí o Marcelo Paes teve que trabalhar mais. Trouxe muita gente naquele momento, naquela janela de meio de ano, onde geralmente todos eles falam que é uma janela mais de ajustes. Mais e o Fortaleza pontual, né? mais pontual. E o Fortaleza trouxe bastante gente naquele momento, né? Porque precisava. E eu quero puxar isso de rendimento para a gente também falar um pouquinho sobre o último jogo contra o Vasco, que não foi bom. O rendimento do Fortaleza não foi bom. Claro que teve uma expulsão do Hércules no primeiro tempo, que acaba atrapalhando também. Naquele momento o jogo estava 0-0, depois o Vasco consegue construir o placar. Mas antes mesmo, quando estava 11 contra 11, a gente não viu aquele Fortaleza que brilhou os olhos, por exemplo, quando jogou diante do Palmeiras. Então, o que você acha? O que vocês acham que teve de diferente? O que é que mudou em um período tão curto de tempo? Eu acho que dentro dos fatores dentro de campo, acho que alguns fatores mudaram. Taticamente mudou, né? O Fortaleza entrou no 4-4-2, sentiu muita ausência de um jogador ali pelo lado direito, no caso o Pikachu. E, assim, dentro da parte mental, o Fortaleza muitas vezes parece que quando vai jogar fora de casa, e o ponto fraco desse Brasileirão é o rendimento fora de casa, parece que entra um pouco derrotado já o Fortaleza. Porque dentro de casa a gente vê um time propositivo, ganhando duelos individuais, já fora de casa
muitas vezes, inclusive, tinham 4 volantes ontem, e a principal reclamação do Vojvoda no primeiro tempo era que o time não conseguia bloquear ali o meio. O Vasco chegava com muita facilidade pelo meio campo. A gente imaginava talvez que o Vasco pudesse atacar os lados com o David, com o Adson, mas não. O meio campo ontem do Fortaleza sofreu, mesmo no 11 contra 11. Então, além do fator tático, o fator mental fora de casa, e em São Januário em específico, o Fortaleza sofre bastante. Tabu, né? Tudo isso. Ainda tem essa questão do tabu. E uma coisa que também está conectada com isso que o Davi falou, e que o torcedor certamente sente muito, que a gente vai tratar sobre isso, porque está relacionado também à janela de transferências, é a quantidade também de ausências que o Fortaleza tem enfrentado nas últimas partidas. Se a gente olha para o boletim do Departamento Médico do Fortaleza, é muito extenso. Maior. É cada vez maior. Jogo após jogo, a gente vê um jogador crescendo. A gente ainda tem a ausência do Kevin. O Kusevich voltou, mas o Kevin continua lá na Copa América. Teve o Pikachu suspenso, que fez muita falta, como o Davi falou. Todo jogo tem um suspenso. suspenso. Esse agora não teve, porque estavam pendurados o Brits e o Breno Lopes. Ah, sim. Não, suspenso pro próximo, porque exato. sempre tem um retorno. O Pikachu vai voltar. Tava sendo assim. Isso. No último, contra o Atlético Mineiro, foi o Luceiro, que estava suspenso. Exato. Aí ele volta no contra o Palmeiras, aí o Pedro Augusto recebe cartão, fica suspenso contra o Palmeiras. Também ficou de fora. Pochettino. Exato. Enfim, na verdade foi o Pochettino, exatamente. Isso, Juventude, né? Isso. Aí... Depois é o Pochettino, depois é o Pikachu. Aí nesse jogo, os pendurados não receberam cartões. São jogadores de ataque, né? É bem estranho isso, levar tanto cartão amarelo. Lucero levou ontem de novo. O Pedro Augusto, né? Pedro Augusto e o Brits foi suspenso já, né? Mas esse várias campeonato... vezes, né? Inclusive por expulsão. Mas os jogadores de ataque, o Lucero levou cartão amarelo de novo ontem. A gente vê o Lucero por vezes voltando atrapalhado na marcação. A gente sempre... Ele volta com os carrinhos dele. E é bem estranho isso, assim. Eu acho que os cartões são um fator... É um fator que tem preocupado o Fortaleza, assim. E aí, justamente por isso, eu acho que conecta com o tema, né, do mercado de transferências. Porque na partida de ontem, por exemplo, a gente até comentava isso no programa Jogado do Primeiro Tempo, né? Quando o Vojvoda olha para as opções de ataque, elas são bem mais escassas justamente por ou lesões ou suspensões. Moisés no banco, Moisés lesionado, Marinho voltou lesionado. Agora, Pedro Rocha lesionado. Exato. Marinho voltando agora, mas ainda sem condições de ser titular. Então... liga aquele sinal de alerta. Será que, de fato, nós precisamos de mais reforços no setor de ataque? Ontem, o Vojvoda, né, na partida contra o Vasco, o Vojvoda teve que optar por um outro esquema. Adicionou um homem de meio de campo em vez de um atacante. Ele tinha Machuca, tinha outros jogadores ali de opção, mas ele preferiu um meio de campo mais povoado. Só o Machuca, né? Mesmo. Exato, só o Machuca. E o Marinho, né? Mas ele é aquela questão, o Marinho tinha acabado de voltar de lesão. De centroavante ainda tinha o Kaiser, né? Que entrou, e o Yarley que não entra, não tem também é mais uma opção ali pro meio, para centralizado no ataque. Agora nas pontas realmente tem faltado e é muito impressionante isso, porque o Fortaleza, a principal característica, no começo do ano, Marcelo Paes falava que time tem Pedro Rocha, Moisés, Machuca como pontas. Só que nós temos 4 pontas esquerdas. Ainda chegou o Breno Lopes depois. Lopes, e nós só temos 2 pontas direitos. Então, o Pikachu ontem estava suspenso, Marinho... Então, realmente apesar do elenco grande, há um desequilíbrio no elenco do Fortaleza. Dentro dessas opções ali da ponta esquerda, o Machuca, ele joga pela direita também. Inclusive, o torcedor do Fortaleza... Cobra muito isso. Cobra muito que ele jogue mais pela direita. Só que quando ele entra em campo, eu não sei se o Vojvoda pede para ele não se fixar muito ali numa posição, né? Num canto só do campo, já que ele pode atuar por tudo. Né? Que ele flutua muito, e eu acho que ele força muito mais jogadas pelo meio, centralizadas. Ele também pode jogar assim, ele já jogou assim com o Vojvoda já colocou ele como meia em várias oportunidades, mas é outra opção. O Pedro Rocha também joga pelo lado direito. Mas que também não tem rendido depois da lesão. Ele estava melhorando, assim, no jogo do Atlético ele entrou bem, contra o Palmeiras ele também entrou bem, era uma melhora sensível, estava melhorando, mas justamente veio outra lesão aí para atrapalhar. Pois é, a gente vai já entrar mais a fundo nessa questão do ataque, mas antes eu queria trazer de volta uma coisa que o Davi até mencionou, o Fortaleza como visitante, que vem sendo o ponto fraco mesmo nessa Série A. E aí entra outra questão, as viagens, será que todo mundo sabe que Fortaleza é mais distante, isso não tem como mudar, mas é um ponto a ser levantado nesse momento também. Olha, a gente sabe que a gente viaja mais que todo mundo aqui no campeonato. A gente vai percorrer a maior quilometragem, como sempre é. O que a gente vai fazer?
acha que esse ponto também das viagens pode atrapalhar nesse sentido, nesse momento, de um rendimento tão ruim como visitante? E se isso também traz à tona a necessidade do Vojvoda fazer aqueles rodízios mais extremos, e que para isso, claro, ele precisa de opções à altura. Eu acredito que sim, Marta. Se a gente falar que essa questão dos deslocamentos não impacta, a gente vai estar mentindo, né? A gente entrevistou aqui o próprio Júlio Mans, que falou da dificuldade da logística do Fortaleza. Sim. Então, o Fortaleza jogou contra o Vasco no Rio de Janeiro, aí volta para cá para jogar contra o Fluminense, mais para frente vai viajar para o Rio de Janeiro de novo para pegar o Flamengo. Então, olha, ele vai jogar contra 3 cariocas e vai ter que fazer quantas viagens? Quantos 1.000 quilômetros o Fortaleza vai ter que percorrer? Só em um período de uma semana. Exato, no período de uma semana contra adversários do mesmo local, né, que são do Rio de Janeiro. É um desgaste maior. O Fortaleza tem tentado diminuir isso, a gente tem visto até mudanças na questão da logística da viagem, às vezes o Fortaleza já viaja ali bem pertinho da data do jogo, né, um dia antes, enfim, para minimizar esse desgaste, mas desgasta. E aí eu acho que acende o alerta também para essa questão de elenco. Quando você tem uma realidade de muitos desgastes físicos por viagem, e aí você citou a possibilidade do rodízio, mas para que esse rodízio aconteça, você precisa ter elenco. Porque, por exemplo, hoje, em termos de ataque, é difícil a gente falar de rodízio, porque você tem poucas peças. A gente acabou de citar aqui, para o lado direito, você tinha praticamente apenas o Machuca. Então, quase que não tem como você fazer um rodízio, ainda mais quando você adiciona aí lesões, suspensões, convocações para outras competições, enfim. Para ter esse rodízio, que eu acho que seria benéfico em alguns momentos da temporada, sim, respondendo a sua pergunta, mas precisa reforçar o elenco. Eu acho que o Fortaleza hoje precisa, talvez, não que falte jogadores, mas eu acho que, como o Davi falou, falta um pouco de balanceamento. Será que a gente não tem muitos jogadores para uma posição específica e falte um pouco para um outro lado, para a ponta direita, ou talvez ali para a zaga, que é um outro setor que certamente a gente vai comentar um pouco mais? Eu acho que o cenário seria esse. Eu acho que o rodízio é benéfico, mas para que ele aconteça, eu preciso dar bala, né, na agulha para o treinador fazer isso. E vocês acham que nesse momento, quem está vindo do banco, por exemplo, para tentar mudar uma partida, jogo contra o Vasco, que foi o último, está rendendo? Eu acho que o Vasco foi muito específico, porque a gente entrou o Cauã, né, entrou o Kaiser, mas assim, eu acho Inclusive, desculpa até te interromper, Davi, de novo o Cauã entrando em um jogo fogueira, bem né? adverso, né, cara, bem complicado. Contra o Cuiabá e contra o Vasco. Mas assim, eu acho que uma solução, vocês devem ter falado de saídas, mas eu advogo a tese de que o Cauã talvez pudesse ser emprestado a essa janela, porque realmente ele tem pouca minutagem, é um jogador que tem qualidade, mas eu acho que o Fortaleza tem peça sim, para mudar um jogo, por exemplo. Do lado esquerdo, Breno, todo mundo em condição, o Fortaleza tem peças. Agora o problema é que o Fortaleza sofre com muitos desfalques. Então, por exemplo, você imaginando uma posição de 10, eu vi até que o Fortaleza tinha como prioridade o 10 dessa janela. A gente vai falar já disso aí. Mas assim, todo mundo em condição, o Fortaleza tem 3 camisas 10 de excelente qualidade, que é o Kervi, o Pochettino e, claro, o sonho do Caleb. São 3 10 que eu acho que nenhum clube da Série A tem nesse nível, 3 peças desse nível, nessa posição que muitas vezes falam que já foi extinta, né? Mas no Fortaleza você tem 3 meias centrais com qualidades diferentes e com muita qualidade. Entendi. Então, o fato, no momento, é que... São os desfalques. Os desfalques pesam, óbvio. E não tá todo mundo no mesmo nível. Acho que também dá para colocar isso. O Kaiser ainda não... A parte bem corneteira agora do torcedor. O Kaiser, ele não fez nenhum gol. O centroavante vive de gol. E, assim, a principal característica do Kaiser na primeira passagem pelo Fortaleza era, talvez, eu lembro de um jogo contra o Bahia, talvez. Não sei, na Copa do Nordeste. Que ele era um trombador que servia, jogava até como segundo atacante, às vezes. E ele não tem conseguido nem isso. Ele realmente reclama, briga, mas para por aí. Ele não consegue ganhar os duelos individuais, não consegue se posicionar bem. Realmente, dessa vez, ele não tem o que reclamar que não joga. O Vojvoda tá dando oportunidade para ele. Ele foi titular várias vezes, inclusive. E era isso que eu ia falar, justamente. O Vojvoda, ele é um treinador marcado por isso, né? Quando ele confia no jogador, ele confia até o fim. Sim. A gente tem vários exemplos disso na passagem dele pelo Fortaleza. E a impressão que passa pra gente é que talvez esse jogador, já teve recentemente o Pedro Augusto, né, que foi um cara que foi muito criticado, mas recebeu muitas oportunidades e hoje é considerado uma peça importante. Amigo do Davi, viu? Olha aí. Beach tênisinho. Olha aí.
E agora, aparentemente, ele está fazendo essa mesma movimentação com o Kaiser, né? A gente vê jogo após jogo o Kaiser recebendo oportunidades, desperdiçando oportunidades. A gente não fala aqui apenas de um cara que não tem tido chances. Eu acho que esse é o grande problema. Mas é um cara que tem recebido oportunidades dentro das partidas, tem sido colocado muitas vezes pelos companheiros em boas condições. O Davi citou aqui que o Pedro Rocha estava crescendo de rendimento. Uma das grandes jogadas nos últimos jogos do Pedro Rocha foi justamente, eu não lembro, acho que foi contra o Atlético Mineiro, que ele faz uma jogada ali pelo lado esquerdo, toca voltando para o Kaiser, o Kaiser de frente para o goleiro, chuta por cima do gol. Então o Kaiser tem recebido essas oportunidades, mas a grande questão é, ele não tem aproveitado as chances que ele tem tido. Não são faltas de chances, é falta de aproveitamento. Mas, aparentemente, ainda assim, o Vojvoda tem dado oportunidades para ele. Eu acho, inclusive, antecipando um pouco essa discussão, que eu acho que a gente vai ter mais para frente, que essa poderia ser uma posição que o Fortaleza poderia ir ao mercado. Mas, olhando para a postura do Vojvoda, de dar tantas oportunidades ao Kaiser, eu não sei se ela seria uma das prioridades pro Vojvoda, ok? Mas eu acho que, analisando o desempenho do Kaiser, e eu acho que o próprio torcedor concorda com isso, precisa ter um centroavante que esteja à altura, não necessariamente à altura, mas que tenha condições de pelo menos brigar com o Lucero. Como o Galhardo chegou a disputar ali, pelo menos... Exato. Minimamente, em determinado momento, depois ele teve uma queda muito grande de rendimento e acabou deixando o clube. Mas acho que o pior Galhardo ainda não... ainda era melhor do que o Kaiser hoje. Entendi. Então vamos entrar agora no assunto mais das prioridades. A gente vai fazer, como a gente fez no episódio passado, começar por cada posição, né? No gol, a gente sabe que o João Ricardo está encerrando o contrato, tem umas metas aí que, segundo o que eu tenho conversado com pessoas ligadas ao clube, ele vai renovar esse contrato, assim como o Bruno Pacheco, vão cumprir essas metas e tudo mais. Mas tem a questão do Santos, que voltou a ser relacionado, finalmente, depois de um período longo aí, sem aparecer nem no banco de reservas. E aí tem uma crise respiratória não e fica nem no banco, né? Então, é uma situação... muito estranha, né? Para não dizer o mínimo, porque... É um cara que o Fortaleza investiu e já deixou muito claro, e isso eu falo aqui, reforço também para o torcedor que está acompanhando, o Fortaleza não vai negociar o Santos, quem quiser levar, paga a multa e pronto, mas não vai, isso não está aberto, pelo menos nesse momento, né, e conta com o Santos, mas, e não é uma prioridade do Fortaleza ir ao mercado em busca de goleiro justamente porque eles estão seguros de que não vão negociar o Santos. Mas vocês acham que dá para confiar 100% nessa situação? Ou vocês acham que pode... Hoje não é uma prioridade, mas que a janela é longa, né? Vai até setembro. Em determinado momento, pode se criar uma novela Santos? Marta, eu acho que sim. Né? Eu acho que, como você falou, não é uma prioridade. Então, a preço de hoje, então, dia 10, quarta-feira da próxima semana, a janela abre. Fortaleza vai em busca de um goleiro? Não, eu acho que não. Agora, se essa situação mudar... Aí a gente vai para um outro ponto. O Fortaleza precisaria ir ao mercado? Eu acredito que sim. Eu acredito que... E aqui não é uma crítica nem ao Kozlinski, nem ao Bruno Guimarães, né? Que são dois goleiros que estão no elenco do Fortaleza, não têm tido muita oportunidade, então a gente nem consegue avaliar em termos de desempenho, mas eu acho que para o nível de competitividade que o Fortaleza tem participado, você precisa de um segundo goleiro que seja, assim, seguro. Eu acho que o Santos hoje é seguro. É um goleiro com uma carreira espetacular, né, com um renome muito grande no cenário nacional por aquilo que ele conquistou. Então, eu acho que hoje, se a gente tivesse um contexto em que o João Ricardo ficasse por algum motivo impedido de jogar, por mais que a gente não veja o Santos jogar tanto, daria uma segurança. O torcedor do Fortaleza ficaria... tudo bem, perdemos infelizmente contra o João Ricardo. Vasco mesmo, teve um problema lá no dedo do João Ricardo, o Kozlinski já estava preparado, e todo mundo, poxa, olha, se fosse o Santos, dava essa segurança. Exato. E aí por isso que eu acho que se você perde o Santos, aí sim, seria uma posição que eu iria ao mercado. Mas com o Santos permanecendo, eu acho que o Fortaleza está bem servido de goleiros. Mesmo com toda essa... novela, né? Assim, eu acho que hoje em dia não chegou a ser uma novela, mas eu acho que tem potencial. Fortaleza adora novela, né? Em mercado de transferência. Então, tem potencial se as coisas
internamente, digamos assim, ou do próprio Santos se sentir mais, não sei, talvez valorizado, receber mais oportunidades. É porque é complicado, né? Você vai tirar o João Ricardo da titularidade no momento que o João Ricardo tá? Então, mas mesmo com o Santos, Davi, né, com todo esse contexto estranho, você acha que, de fato, no gol tá resolvido? Eu acho que o gol tá resolvido, mas eu concordo com vocês que se o Santos realmente for sondado de uma forma mais forte, pagarem a multa dele, que eu acho difícil, e também se o jogador, quando quer, ele sai. Então, quando ele quer, ele força a sair. Eu lembro assim, vou citar aqui o falecido Caio Alexandre, né, pra torcedor do Fortaleza. Eu lembro muito bem no jogo contra o Vasco, do segundo turno do ano passado, Marcelo Paes disse, o Caio Alexandre é do Fortaleza, ele não sai do Fortaleza. Dá o primeiro dia da reapresentação, o Caio Alexandre está treinando com seu personal em casa, não se representa. Rio de Janeiro. Então, quando o jogador quer, ele sai. Se o Santos quiser, ele vai sair, não tem quem segure. Inclusive, só para citar o exemplo, a gente aqui tem a multa rescisória. Em algumas ligas, como a Inglaterra e França, muitas vezes os jogadores optam por assinar contratos sem multas, né? Como foi o caso, a Marta vai lembrar bem, do Felipe Coutinho com o Barcelona. Ele não tinha multa com o Liverpool. E mesmo assim ele pediu uma requisição de transferência, forçou e conseguiu sair. Então, mesmo sem multa, o jogador consegue sair. Que dirá com multa, e o Fortaleza é um clube emergente que precisa de recursos. Então, se vier uma boa proposta, eu acho que pode mudar a situação, sim. Então vamos seguir para o próximo tópico, porque aí já entra em uma prioridade do clube. Lateral direito. Lateral direito, exatamente. A gente tem hoje no elenco o Tinga, que é o titular, capitão do time, isso aí é indiscutível, e o Dudu, que também teve uns bons momentos quando ele chegou, aí sofreu muito com a questão de lesão também, não conseguiu dar sequência. Esse ano alguns lampejos aqui e ali, mas também não ganha tantas oportunidades. E se a gente quiser forçar um pouquinho mais, pode dizer que o Brits também faz aquela pois já fez outras vezes, inclusive, né? Até mesmo quando ele chega no Fortaleza, que o Tinga tava lesionado, ele faz essa função mais como lateral. Mas é uma prioridade do clube trazer um reforço para a lateral direita. Vocês concordam que de fato precisa? Sim, concordo. Inclusive, assim, até eu gosto muito do tema Tinga e Dudu, porque eles são jogadores completamente diferentes. Sim. No sentido tático da coisa. Na época do Fortaleza versus Palestino, ano passado, existia uma dúvida, pasme, que era Dudu ou Tinga. Sim. E o Dudu era... O que é que o Dudu entrega pro Fortaleza? O Dudu, na tática, a gente vai chamar ele de um jogador que tem uma... Ele consegue trabalhar bem distante da bola. Então você vai ver o Dudu atacando a última linha, vai ver o Dudu realmente tendo uma visão de jogo diferenciada. O Tinga é um jogador mais de estar perto da bola. Tanto que uma das coisas que ele mais faz, bem ou mal, é sair driblando. Porque ele realmente, inclusive, contra o Grêmio, quase entregou o gol. Mas são jogadores muito diferentes. Enquanto o Dudu, ele joga em profundidade quase como ponta, o Tinga, ele constrói o jogo de trás. Sim. Só que o Dudu não vem entregando, e eu vou além. O Tinga também não tem sido da confiança total do torcedor do Fortaleza nesse ano. Muito torcedor tem cornetado o Tinga, com razão, porque no Clássico Rei do Campeonato Cearense ele entregou o que virou o pênalti pro Ceará. Contra o Grêmio quase entrega de novo. Defensivamente não tem sido o melhor ano do Tinga. Então eu acho que independente se o Dudu vai sair ou não, você precisa de um lateral direito hoje para brigar com o Tinga. A gente vai chegar já na lateral esquerda, hoje a gente tem uma disputa de alto nível. Lateral direita a gente não tem disputa. Então é muito complexo. Inclusive sobre o Brits não foi bem na lateral direita, mas eu testaria mais ele na lateral direita e o Kusevich na zaga. Ele foi bem quando ele chegou. Agora, esse ano. Esse ano recente já não foi tão bem. Contra o Boca foi quase que um desastre ali no jogo na Bombonera. Mas o jogo lá, né? Quando ele sai entre o Tinga, aí, se eu não me engano, o gol saiu depois disso. Isso. Saiu depois disso. E foi lá do lado do... Porque o Fortaleza sofreu de todo jeito. Aquele jogo Santo Kevin ali fez um milagre. Conseguiu. Mas como o Davi falou, eu acho que, na minha visão, é prioridade número 1 para mim. A lateral direita, né?
o sistema defensivo como um todo, eu acho que precisa de muita atenção nesse mercado. A gente vai já falar da zaga, mas a lateral direita eu concordo. Existe um aspecto histórico aqui que a gente não pode desprezar, não pode esquecer do Tinga. Não é um jogador totalmente descartável por tudo que ele já entregou. E eu nem sou favorável a mandar o Tinga embora, como às vezes a gente escuta, ou não presta mais. Não. Eu acho que ele ainda pode ser um jogador útil. Talvez um reserva imediato ele seja excelente. O Tinga também não é aquele jogador que é totalmente desastroso dentro de campo. Mas a gente vê que o aspecto físico, muitas vezes, já tem pegado um pouco mais, né? Nesse aspecto de marcação, é difícil muitas vezes você acompanhar os atacantes das outras equipes, enfim, que tem uma velocidade um pouco maior. A gente tem visto o Tinga sofrer um pouco com isso. Por isso que eu acho que o Fortaleza precisa de um reforço ali na lateral direita, né? Eu não colocaria mais de um. Eu acho que um é suficiente. Se você não renova com o Dudu vai embora, segue o seu caminho, Tinga permanece como aquele reserva imediato, né? Eu acho que o Fortaleza estaria bem servido. Mas, mais uma vez, nesse aspecto, eu vejo esse desequilíbrio que a gente já citou lá no ataque. O lado esquerdo muito positivo, muito forte. Agora, exatamente. Porque recente. Até pouco tempo, né, não era a realidade. Mas um lado direito um pouco mais fragilizado. Eu acho que, de fato, é uma posição prioritária no Fortaleza. Eu acho que, sim, correto ser uma prioridade a lateral direita, mas eu tenho um pensamento um pouco diferente do que vocês falaram em relação ao Tinga. Eu não acho que o Tinga, se vier uma peça agora, ele não vai para reserva, para ser reserva imediato. Eu acho que o Tinga, ele mantém a titular. A não ser que venha, sei lá. Depende de quem vier. Um cara... Afinha. Poxa, uma pessoa assim, muito... E cabe a gente lembrar também que a posição de lateral direito é uma posição muito escassa, né? No futebol, né? No mundo inteiro. Pois então, não acho que vai ser muito complicado. Então, eu vejo que sim, o Tinga teve momentos ruins na temporada, principalmente defensivamente, como o Davi pontuou, mas eu ainda acho que a entrega dele, o que ele rende, ainda é muito importante. Eu vejo ele bem nos últimos jogos, quando o Fortaleza estava bem, né? No jogo contra o Vasco, a gente teve uma queda geral, porque é sempre assim. Não é que um jogador teve uma atuação ruim. Cai todo mundo. É impressionante. E eu tenho visto uma melhora no Tinga, uma evolução desde o começo da temporada. E eu acho que ele é um cara que sente a camisa e isso faz muita diferença. Então, eu acho que não é tão simples assim você mandar o Tinga para o banco de reservas e eu não vejo, pelo menos, isso acontecendo de uma forma tão rápida. Talvez, não sei, na próxima temporada, nesse ano, eu não acho que o Vojvoda faça isso e eu meio que concordo com ele. Sim, e a gente fala que o Tinga, assim, já a idade chegou, o Daniel até falou, o Tinga só tem 29 anos. Não, ele já fez 30. Mas assim, ele era pra ainda estar... tá dentro do... Ele era gente, ele era pra estar exatamente. no, vamos dizer, o auge do atleta entre os 27 aos 31 anos, talvez. Então ele era pra estar, fisicamente, ele não era pra estar sofrendo tanto, não. Eu acho que são outras questões. Eu acho que essa questão física pega, de fato, o Tinga. E eu acho que deve vir um lateral que possa dividir com ele, porque o Pacheco também sente, gente. E aí o Felipe Jonathan chegou e agora existe. O Pacheco melhorou depois que o Felipe Jonathan começou a eu jogar. acho que vir uma posição ali para disputar mais com o Tinga vai ser bom para ele também. E eu acho que ele vai se manter como essa peça principal. A não ser, como eu disse, que venha sei lá, uma pessoa assim, meu Deus do céu. Extra classe, né? E é um movimento, essa comparação com a lateral esquerda é muito interessante, porque o que é que acontece? Aqui tentando imaginar uma situação hipotética, certo? O Tinga tá muito exausto, tá cansado, aí você olha pro banco, não, mas eu preciso de um jogador como esse. Então, Tinga, vai lá, joga, vai você. Ou então bota o Brits ali na lateral direita. Na lateral esquerda você já não tem esse problema, né? Porque o Vojvoda diz assim, o Bruno Pacheco fez um jogão contra o Palmeiras, tá cansado, tá exausto, eu vou manter ele? Não. Eu tenho o Felipe Jonathan que pode me entregar bastante. Jogou muito contra o Juventude. Jogou muito no jogo seguinte, que foi o jogo que ele foi titular. Sim. Então você percebe, não é de nível técnico, não é porque o Pacheco tá mal, mas é porque numa situação de cansaço físico eu posso preservar o Pacheco para ter ele inteiro e coloco o Felipe Jonathan sem cair o nível. E eu acho que a ideia de trazer um lateral agora é essa. É de ter essa dinâmica que ele tá conseguindo fazer com o Pacheco e com o Felipe Jonathan. E o Vojvoda não tem problema com isso, né? Não de trocar tem, a escalação jogo após jogo. Os jogadores também já sabem disso. E eu acho que o Tinga para o Vojvoda é uma peça muito importante. O Tinga ele tem características, como o Davi citou, muito únicas ali. Ele é um lateral com
muito com Que não vai características... aparecer muito na linha de fundo, ele vai construir mais por dentro. Ele constrói muito por dentro, ele colabora É. com outras funções. E eu gosto muito desse estilo do Pode fazer do a linha Tinga de 3, jogar. já jogou de zagueiro. Já jogou de zagueiro. Versátil, O Vojvoda gosta disso, o Vojvoda conta com ele. Quando ele veio aqui, o Tinga, no Fortaleza Cast, ele comentou do ano passado que ele quase foi pro Cruzeiro, já tinha arrumado tudo, já tava indo embora. O Vojvoda disse, não vai não. Vai não. Você vai ficar. E ele foi a peça Porque o principal. Vojvoda sabe que é difícil no mercado a gente ter um lateral direito. A gente tá numa seleção brasileira que o lateral direito é o Danilo com 35 anos, Exato. titular. Então. E o reserva é o lateral direito, o Ian Couto, que foi bem essa temporada, mas é um jogador do Girona. É. Então é muito complicado. Então, eu concordo que deve ser uma prioridade. Acho que o clube está seguindo um caminho direto, mas que não seja para desbancar o Tinga dessa maneira, mas Até sim porque- para potencializar o Tinga, assim como aconteceu Ele é com o um Pacheco. ídolo, né? Merece respeito. Com então. toda certeza. Eu acho que a imagem do Tinga já é muito bem construída e ele merece todo o reconhecimento possível no Fortaleza. Mas aí, na defesa, neste momento, essa é a única prioridade do Fortaleza. Sim. Neste momento, de início, a janela está começando ainda. Na zaga, o Daniel citou que também acha que precisa vir mais um reforço. Nesse momento não é prioridade, mas você concorda, Davi, que a zaga precisa ser reforçada ali ou está suficiente com 2 opções Em cada em lado, cada né? lado? Aí tem também o próprio Tinga, faz um tempo que ele não atua na zaga, mas pode fazer. E o Pedro Augusto, que também atuou já como zagueiro em alguns jogos nessa temporada. Eu acho que não precisa vir reforço, mas assim, se o Cardona saísse, eu não ficaria triste. Porque- Eita, começou. Olha aí. Corneta. Porque o Cardona foi mal assim, contra o Cuiabá foi É. desastroso, assim, ele e o Tinga foram os principais desastres da equipe. Mas assim, eu sinto falta, a gente tá falando muito de mercado da categoria de base do Fortaleza. Assim, porque a gente teve o Cauã que subiu, o Kevin, mas são jogadores que Foi foram da captação, da né? captação já no final da linha. Mas assim, eu fico pensando, será que não tem nenhum zagueiro na base melhor do que o Cardona? Bom, o Jonathan vem sendo relacionado. E mas não é não- testado. não é Assim, testado. e eu acho que não vai vir zagueiro. Por quê? Sebadios, que era do Fortaleza, já foi emprestado Sim. ao Dinamo de Kiev. O Fortaleza tem dois Tem zagueiros... o Chapo, né? Chapo e Abraão E o emprestado. Abraão. Na Chapecoense, Então, né? se fosse para trazer um outro zagueiro, eu acho que reintegraria o Sebadios, por exemplo, que é o mais pronto dos 3, que jogou mais. Então, eu acho muito difícil o Fortaleza trazer um zagueiro, só se aparecesse uma oportunidade. Eu não acho que seja tão prioridade. E já não. tem ali, como eu falei, né? Tem os dois ali. Kusevich, que tá bem, que Isso. começou bem. Brits, muito bem. Brits, que também tá bem. E do lado esquerdo, eu acho que seria o que o torcedor mais Eu reclama. acho que é exatamente, de novo, o desequilíbrio. É. Lado direito muito bem, lado Um esquerdo. pouco mais carente. É, porque o Tite tem a questão física também, que pesa muito, idade e tal. E o Cardona fez uns jogos ok. Contra o Palmeiras jogou bem, Jogou bem, bem. E em outros, entregou bem. entregou bem. Eu acho que é aquela posição que, assim, a gente pode dizer que não é... Se o Fortaleza trouxer um reforço, não é para ser titular. Eu acho que a dupla de zaga do Fortaleza, né, ela tem se desenhado jogo após jogo. Eu vou citar aqui Brits e Kusevich, eu acho que são os dois Concordo. melhores zagueiros do Fortaleza. É, mas aí como que você vai montar essa zaga? Brits na esquerda, Vai- o Brits joga nas o Brits- quatro. É. Eu sei que sim, mas Muda um pouco a dinâmica, Muda. né? É. Mas zagueiro canhoto também eu acho que deixa o time, por vezes, um pouco lento, né? O canhoto naturalmente é mais lento. lento, é. E eu acho que merecia o teste Brits. Até porque o Kusevich Pacheco... e Brits. Kusevich e Brits. Até porque se você for fazer uma saída de 3 com o jogador canhoto, o Pacheco pode fazer essa Pode saída. fazer esse terceiro homem, né? É. Mas eu acho que, de fato, não seria um jogador, uma posição que você diz assim, a gente está precisando de um cara para ser titular, para mudar a situação da nossa zaga. Eu acho que o Kusevich está muito bem, né? Na bola aérea ele é muito bom, Sim. tanto defensiva como ofensiva. O Brits é um cara que, apesar de ser meio estressado, né, dentro de campo, e isso está em algumas suspensões, ele é um cara que já se tornou um dos pilares do Fortaleza, na minha visão. Eu acho que o Tite, apesar dessas questões físicas, eu acho que ele é um bom reserva, e na verdade, muitas vezes, até um bom titular. Sim. Né? A gente viu algumas falhas no jogo contra o Atlético Mineiro, enfim, mas eu acho que ainda é um Contra o jogador... Bahia. Contra o Bahia, principalmente. Eu acho que ainda é um jogador útil, e que o próprio Vojvoda já demonstrou que conta muito com ele, né? Questionaram muito ele também no jogo, acho que foi do Juventude, porque falaram assim, a boa partida do Brits meio que maquiou A a partida partida ruim, ruim, né? abaixo do Tite. Eu não percebi isso, mas eu vi alguns torcedores comentando. Tite é um jogador, apesar
das questões, ele é um jogador raro, ele lança muito bem. Sim, a saída de bola por dele vezes ele arma o Fortaleza. Sim. Então, assim, eu acho que a principal questão do Tite é só realmente a lentidão. Mas é natural pela idade. Isso. E o Brits, eu sinto falta dele, além dos cartões, o jogo aéreo dele. Ele é um zagueiro um pouco mais baixo. Ele tem 1,78 m, né? Então ele é um pouquinho mais baixo do que a média. Inclusive, contra o Vasco, o Verratti ganhou todas. Mas ali é o sistema, a bola aérea do Fortaleza também além de peça do mercado, porque é um problema que o Fortaleza sofre quase todo jogo. Aí a gente chega para o meio-campo. Volantes, eu não vou nem entrar nessa discussão. É quase uma concessionária. Já tem aí uma para dar para vender. Tem uns 8, acho. Acho que são 8 mesmo. Mas tem uma questão do Hércules. O Hércules sempre já era aquela que chama, vai ser negociado, voltou da lesão como se nem tivesse passado meses sem jogar, voltou muito bem. E sempre existe, né, sondagens. Tem sondagem no Hércules? Gente, sempre tem. É um jogador que é sempre visar. Vai ter time procurando o Hércules, vai ter. Agora, tem negociação avançada pelo Hércules? Não tem. E pelo que eu, apurei de informações iniciais nesse período, é que, nesse momento, o Fortaleza acredita que essa janela não vai ser a janela que o Hércules vai ser negociado. Pode ser que daqui a 2 meses ele seja negociado? Pode ser, porque tudo muda muito rápido no futebol. Mas, neste momento, Fortaleza acredita nisso, né? Pelo menos é o que eles estão contando. Por isso que a posição de volantes, obviamente, não é uma prioridade. Prioridade é um meia ofensivo, camisa 10. E eu acho que entra muito na questão... Caleb não consegue passar uma sequência de 3 jogos sem ir para o departamento médico. Pochettino, que vem bem... Chega uma hora que cansa também, já está na metade da temporada. Ele vem sendo muito exigido e ele se entrega muito. A gente vê a queda de rendimento do Pochettino no segundo tempo, porque no primeiro ele já entrega tanto, no segundo ele dá uma queda mesmo, geralmente é substituído, ele não aguenta, e tem o Kevin, que aí também dispensa comentários, né? Um menino que sempre aparece bem, aparece iluminado, faz gol, dá assistência, participa de jogadas importantes, são essas 3 opções. Como o Davi citou no começo, é muito raro você ter 3 opções assim, de qualidade, mas aí você tem um Caleb que você não sabe muito bem quanto você pode contar. Recebeu sondagens também. Internacional, né? Do Inter, exatamente. O Fortaleza negou, disse que não quer negociar. Mas vocês acham mesmo que devia ser uma prioridade isso tudo? Vocês acham que passa por essa questão física do Caleb também? Olha, eu acho que poderia ser uma posição que o Fortaleza de fato olhe para o mercado, até mesmo uma possibilidade de mercado. Eu acho que essa é uma posição onde você tem um leque um pouco maior. Se você olhar para o mercado sul-americano, por exemplo, você tem várias peças. O próprio Kevin Andrade é um exemplo disso, né? Foi um trabalho muito bom ali do Cifec, que foi de fato procurar minerar ali e achar essa joia. Sim. Que de fato é muito importante. Eu acho que o Kevin ele ainda vai crescer ainda mais no Fortaleza. Às vezes alguns torcedores até cobram um pouco do Voivoda por utilizá-lo mais. A gente viu nesse início de ano, depois do Cearense, o Kevin deixando um pouco de aparecer ali constantemente no time do Fortaleza. Eu até considero que ele merece um pouco mais de oportunidades. Hoje não está podendo atuar porque está lá na Copa América. Inclusive deu uma assistência, já mostrou que de fato é um jogador diferenciado. No primeiro jogo que ele entrou, né? Ele entrou e não tinha jogado 15 minutos. Com 15 minutos ele já participou. Deixou o atacante na cara do gol, foi o 3º gol da Venezuela, enfim. Eu acho que é uma posição que o Fortaleza pode olhar, mas eu colocaria mais naquele quadro, assim, tem uma boa oportunidade de mercado? Tem uma situação ali que você olha, é um bom jogador que está disponível, ou então num preço interessante? Ok, eu acho que não seria, eu acho que seria útil, principalmente por essa questão. A gente sabe que ao longo do ano pode ser que o Kevin desfalque o Fortaleza outras vezes, por outras convocações, enfim, né? E aí você volta a ter mais uma vez apenas o Pochettino, isso se o Caleb, né, continuar machucado, enfim. Então eu acho que seria interessante, mas eu não colocaria naquele quadro assim, prioridade número 1, porque como a gente já falou, Pochettino está muito bem, mas tem também o Kevin como essa possibilidade de entrar no segundo tempo. Tem o próprio Machuca, que já atuou ali como camisa 10. Eu acho que não é a principal função dele, mas é uma possibilidade, num caso extremo de necessidade. Ele poderia fazer aquela posição. Então eu colocaria isso. Fica de olho no mercado, se tiver uma oportunidade legal, você contrata. É claro que o Fortaleza vai estar também atento a essas possibilidades de mercado, mas nesse caso do camisa 10, eles não vão olhar nesse sentido, eles vão atrás mesmo, eles estão buscando um meio ofensivo nesse momento, eles tratam isso como uma prioridade,
Claro, conversa com o Vojvoda, com a comissão técnica, mesmo com essas boas opções de qualidade, que já mostraram, inclusive, com a camisa do Fortaleza, que tem qualidade de estar aí. O Pochettino até teve no início da temporada, iria ser utilizado como volante. Segundo volante, né? Não deu certo, até porque o Caleb, que ia ser essa peça ofensiva, não... O nosso camisa 10, né? Assumiu a 10. Assumiu a 10. E, na época, todo mundo estava concordando com isso e elogiando, e de fato, o Caleb vai assumir, porque ele terminou o ano de 2023 muito bem. Ele foi muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele salvou o final do ano do Fortaleza. Sim. Fortaleza quase que entra, assim, em alguns momentos na briga contra o rebaixamento, que parecia que não ia ganhar mais. E o Caleb, naquele jogo contra o Bragantino, fez chover. Então, e depois contra o Goiás, contra o Santos, ele não jogou. Foi uma sequência de jogos de boas que ele... atuações, Inclusive, fica pro torcedor, né? Se ele tivesse em condições na final da Sula, será que seria diferente, né? Todo mundo pensa aí, que já vem, se o Moisés não tivesse saído, se... Enfim, mas Vamos olhar pra frente, né? A gente esqueceu de citar um meia que o Fortaleza ainda tem, que mal jogou 2 partidas, é o Amorim, né? Ele vem sendo relacionado. Então, o Fortaleza tem 4 meias que pode contar. Eu concordo, não acho que seja prioridade, não. Acho que é um erro de planejamento no momento colocar isso como prioridade. Então, tudo bem, né? Vamos seguir para o ataque, que na ponta esquerda já temos muitas opções, mas na ponta direita é sim uma prioridade do clube. Eles estão procurando mais uma alternativa para entrar na briga ali junto com 2 nomes que já são Pikachu e Marinho. Grandes, enormes no futebol brasileiro. Pikachu, ídolo já do Fortaleza, e o Marinho que tá tentando se encontrar, né? Tá tentando aí, inclusive apanhou, viu, contra o Vasco. E o juizão, hein? Deixou muita falta. Mas porque ele cai tanto que... O Marinho, no final do jogo, tava passando a imagem dele, ele sentou no banco de reserva. Eu vi. Ele tava esbravejando. Revoltado, eu não sei com quem era. Que jogou a camisa, ele ficou revoltado e brigando. E do lado dele tava o Brits, calmo, tomando uma aguinha. Nem parecia o Brits, né? Eu falei, não, tem alguma coisa errada isso daí. Não tá normal, mas ele ficou muito... abespinhado, digamos assim. Como diria WB, né? Como diria WB. Então, a gente acha que, pela conversa que estamos tendo até esse momento, acredito que concorde, né, que de fato precisa de um ponta direita. E eu já tenho um nome, assim, a gente não falou Pode meu falar. nome. A gente viu ontem, né, muitas notícias vindo do Corinthians, da saída do Gustavo Mosquito, né? É um jogador que por vezes foi titular do Corinthians. Então, acho que ele vai sair, provavelmente, está com o FGTS atrasado, né? Uma situação parecida com o nosso rival. Shades. E aí, eu acho que ele faz as 2 pontas, né? Faz a direita e a esquerda. O Vojvoda gosta dessa característica. E eu acho ele muito bom jogador e foi subutilizado no Corinthians. Eu acho que ele muito bom. Acho que o Fortaleza deveria ir atrás, até por conta da falta de custo, né? Que vai ser sem custo se ele vier. E o Davi citou nomes, né? Claro, vai ter torcedor já imaginando, já tem alguém. Fortaleza tem sondado, aí tem alguém mais bem encaminhado? Tem esse momento, que eu saiba, não, mas já está se movimentando no mercado. Tem alguém já engatilhado? Por enquanto... Até onde eu sei, também tenha calma. Pode ser que tenha, mas a gente não conseguiu apurar essa informação ainda, mas até onde eu sei, não tem. Eu sei que essas são as prioridades. Sim. Mas já está se movimentando, sim, em relação a isso no mercado. Você acha que seria uma boa o Mosquito, ou Daniel, você concorda com o Davi? Eu acho que sim. Eu acho que o Mosquito ele se enquadraria naquela questão de oportunidade de mercado, como o Davi falou. É um cara que possivelmente vai rescindir com o Corinthians, ou seja, viria sem custos. É um cara que certamente já mostrou em outros momentos da carreira, em outras épocas, né, na sua própria passagem pelo Corinthians, que é um jogador que pode ser muito importante. Eu acho que essa posição de ponta direita não seria necessariamente alguém para ser titular, até porque eu acho que o dono daquela posição é o Pikachu. E eu colocaria o Mosquito como um bom reserva. Um bom reserva para o Pikachu, um bom cara para entrar no segundo tempo, eu acho que seria muito interessante. Hoje, quando você olha para o segundo tempo, ali na ponta direita você não tem muitas oportunidades. Então, você não tem aquele cara que você imagina assim, aquela figura clássica de um ponta que vai entrar, que vai infernizar a defesa adversária, que vai até a linha de fundo, vai criar boas oportunidades. Fazer a fumaça, né? Fazer a fumaça ali na defesa adversária. Você olha para o banco do Fortaleza, no lado direito, você não tem muito isso. O Marinho, às vezes, pode ser esse jogador? Pode, mas é muito inconstante. Ele é mais lento, né? Canhoto, mais lento, aquela história, né? Não é aquele ponto, assim, incisivo mesmo. Eu acho que o Mosquito seria esse... Por muitas vezes, o Marinho, ele tenta fazer
mais um drible, ou não sei. Ele falta Não é tão confiança pra objetivo, chutar, né? Ele não né? é tão objetivo. Exato. Muitas vezes ele fica fazendo... Apesar de ser um exímio cobrador de falta, Exato. que é Sim, uma característica importantíssimo. importante que a torcida subestima muitas vezes. Né? Então eu acho que poderia ser uma oportunidade diferente, até mesmo para dar essa variação tática para o Vojvoda, ter um ponta um pouco diferente do Marinho, como essa oportunidade para ser um substituto, né, imediato, talvez, do próprio Pikachu. Então, é de fato algo que o Fortaleza deve trazer nesse mercado. E centroavante também, no momento, não é prioridade, mesmo que o Kaiser ainda não tenha demonstrado todo aquele futebol que ele já demonstrou antes em outras oportunidades em outros clubes, do motivo que o Fortaleza fez um investimento muito alto nele lá atrás, né? Agora ele retorna. No Criciúma ele estava até muito bem, ele já fez gol no Brasileirão. O primeiro gol do Brasileirão Campeão Foi catarinense, dele, né, campeão catarinense, ele era uma peça importante lá, o Fortaleza, tô precisando, volta, e aqui ele não conseguiu ainda dar sequência a um início de temporada que estava sendo bom para ele. Mas enfim, o Vojvoda defendeu ele, inclusive, não sei se foi no jogo contra o Palmeiras, ou não vou lembrar agora. Galo, talvez? Talvez o Galo, acho que foi o contra o Galo. Ele deu mais chance. Foi o jogo foi. que a crítica cantou mais, assim. Não sei, eu lembro que teve uma coletiva que o Vojvoda defendeu ele, que falou, mas ele tá cumprindo um papel taticamente do jeito que eu tô pedindo. Ele tá se comportando do jeito que eu quero. Isso aí é complicado né? demais. O Gabriel Jesus, em 2018, cumpriu um papel tático na Não Copa fez e nem um gol. É porque é centroavante, né? Ele precisa. Mas enfim. Tem uma possibilidade que eu acho que o Fortaleza pode fazer um teste numa necessidade. Porque aqui a gente está falando de uma necessidade. Em condições normais de temperatura e pressão, Lucero é titular absoluto e Não, isso aí inquestionável. ninguém encosta. E é, para meu mim, um amigo. dos melhores centroavantes do futebol brasileiro de uma maneira assim, quase que incontestável. Agora, existe uma possibilidade que eu acho que o Vojvoda poderia testar, que é o Breno Lopes, numa eventual necessidade, centralizado. O famoso falso 9, né? Falso 9. Em alguns momentos da sua passagem pelo Palmeiras, ele atuou assim, né? Foi até bem em alguns jogos. Eu acho que é uma possibilidade caseira, numa necessidade. Aqui a gente está falando não de que o Breno Lopes vai assumir ou tomar a vaga do Lucero, mas numa necessidade, numa lesão, numa suspensão. É um jogador que já mostrou que tem muita entrega e que tem qualidade. O Breno Lopes é um jogador de qualidade, né? Ele pode não ser um dos melhores pontos do Brasil, mas a gente já viu nas atuações dele pelo Fortaleza que ele é esse cara objetivo. Sim. Ele vai pra cima, ele finaliza, Perfeito. ele cria, né? Eu acho que poderia ser uma possibilidade pro Vojvoda fazer esse teste em alguma eventual necessidade. E tem o Pedro Rocha também, né? Que ele já utilizou. Se bem que mais centralizado ele não é muito a dele. O Pedro Rocha também não fez nenhum gol, Não né? fez nenhum gol, mas tem muita assistência. Muitas assistências. Agora sim, a questão do Breno Lopes, eu acho que você perderia um ponto esquerda muito bom. Mas você tem o Moisés. Ele bem, né? Se for o Moisés contra o Esporte, excelente. Ele vinha Exatamente. crescendo, foi igual- Ele vinha num momento Aí, bom. O Marinho também vinha num momento bom. É verdade, ele melhorando jogou bem também. contra o Vasco. Sim. Enfim, Então, né? Mas um vamos pouco de aguardar. azar. Vamos aguardar para ver como que vai ficar tudo isso. Que eu tenho que me despedir de vocês, do Davi, do Daniel, agradecer pela presença de novo dos dois aqui no nosso Fortaleza Cast. Foi muito bom o papo, viu? E eu espero, em outras oportunidades, contar com vocês aqui também. Show de bola. Pode chamar. Obrigado. Marcos. Perfeito. Valeu. Claro, agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigada pela audiência. Semana que vem, é claro que tem mais. E reforçando, tá no YouTube? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário também. Na TV Diário a gente volta amanhã. Amanhã não. Sexta-feira que vem, 8h34. E todos os domingos também na Verdinha. Tchau, tchau. Muito obrigada.